Beleza. Então, ó, nas últimas aulas que eu passei para vocês, foi semana passada, né? A gente viu... Cadê o relógio? Bom, sei lá, deixa eu parar meu relógio. A gente viu... Deixa eu lembrar o que foi que a gente viu, que eu esqueci. A gente tava fazendo o comportamento dos raios nas lentes, certo? Hoje a gente vai ver a formação de imagem nas lentes. E aí, para isso, na apostila de vocês, na unidade da apostila de vocês ali, tem tudo quadriculado, bonitinho. Se vocês quiserem pegar, tá, a apostila para seguir o que eu estou fazendo, dá para pegar também. Tá? Procurem lá na frente 2, na apostila 2, formação de imagens. Eu vou fazer aqui no tablet, eu fiz um esqueminha mais organizado, com régua, com tudo bonitinho, para a gente formar as imagens. Aí você já vai olhar e falar assim, professor, mas tem um espelho junto? Eu sei, é proposital, tá? Eu vou mostrar para vocês como que as imagens formadas no espelho e na lente são equivalentes, dependendo da posição em que a gente está escolhendo ali como posição do objeto, beleza? Só pegar meu relógio ali, só um pouquinho. Pronto. Aqui, seu relógio não funciona. Fecha. Microfone. Então vamos lá. A gente vai usar aqueles raios notáveis que nós vimos nas últimas semanas, tá bom? Lembrando que na nossa comparação aqui, o foco é o foco, né? O foco do espelho e o foco da lente são equivalentes. O ponto antiprincipal da lente é o raio do espelho, ou o centro de curvatura. E o vértice do espelho é equivalente ao centro óptico da lente, tá bom? Então existe uma equivalência ali do comportamento desses raios. Tá? Vou começar com a lente convergente, são várias imagens seguidas aqui que eu vou fazer, tá bom? Então eu vou começar com o primeiro. Vou colocar um objeto distante da lente. Não vou exagerar no tamanho do objeto, porque senão vai ficar uma imagem ruim depois a gente... Então o objeto está aqui, ó, um pouco depois do ponto antiprincipal. Tá? Aqui nós temos o objeto. Se ele está depois do ponto antiprincipal, seria o equivalente a estar depois do centro de curvatura. E eu vou fazer para a lente e para os espelhos. Vamos começar com a imagem formada na lente. Vou usar a régua aqui para ficar bonitinho, tá? Se eu não balançar tudo aqui de novo. O primeiro raio notável que a gente vai usar é o raio que vem paralelo aqui. E depois que ele toca, tá? Que ele passa pela lente convergente, borda fina, né? Ele passa pelo foco, ele converge para o foco. Então eu vou pegar aqui minha régua e fazer ele passar pelo foco. Prontinho. Ó, bonitinho, hein? Nada como uma régua. Esse é o primeiro raio notável. O segundo raio notável que a gente vai fazer é o passando pelo centro óptico. O que passa pelo centro óptico, ele não sofre desvio. Então, peraí. Ele vai passar direto aqui pelo centro óptico dessa lente. Eita, mudou de cor. Peraí que mudou de cor o negócio aqui. Tem vontade própria. Aí. E aí existe uma posição em que esses raios se encontram. Nesse caso eu tenho a imagem. Tá? Volta. Eu tenho a imagem. O que aconteceu com a imagem neste caso? Neste caso, a imagem ficou menor com o objeto em dimensão e altura, eu acho que dá para perceber, né? Então a imagem é menor, ela está invertida e ela é real. Ela é real porque eu não usei aquele passo do prolongamento, em que eu faço os pontinhos lá, como se a luz estivesse seguindo o caminho que ela realmente não está. Então essa é a configuração da imagem para um objeto mais distante que o ponto antiprincipal. Se eu for fazer uma comparação com os espelhos, eu tenho o raio de luz paralelo ao eixo
que bate no espelho côncavo, que vai focalizar essa luz no foco. Então nós temos aqui o raio de luz que sai emergindo do espelho, passando pelo foco. O segundo raio de luz é o raio de luz que passa pelo vértice. Foi assim que eu expliquei para vocês. Você faz ali bate no vértice, tá? Eu vou fazer tudo torto que eu vou apagar, tá? Ele vem aqui, bate no vértice e reflete. E ele reflete com o mesmo ângulo. Quando você está fazendo no papel, que você tem alguma coisa que você consegue colocar em cima, para repetir o mesmo ângulo, você pega a altura do objeto e repete ela aqui embaixo e marca um ponto. Só que como eu estou fazendo no tablet, eu vou inverter aqui o raio que eu vou usar, tá? Eu vou usar mais uma vez o raio do foco, que é aquele que passa pelo foco, tá? Ele vem aqui, passa pelo foco, bate no espelho, e se o raio paralelo bate no foco, bate no espelho e passa pelo foco, o que passa pelo foco e bate no espelho sai paralelo. E é que a gente tem a formação da imagem, tá? Onde os raios se encontraram, depois da reflexão eu tenho a imagem. E como que é essa imagem? Ela é menor, ela é invertida e ela é real. Então, mais afastado a gente tem a mesma configuração de imagem. Eu não posso falar que o tamanho é igual porque eu não usei o mesmo tamanho de foco, tá? do espelho e da lente. Mas o efeito é o mesmo. Tanto é o mesmo que se você pegar, por exemplo, o Hubble, o telescópio Hubble, ele não usa uma lente, ele usa um espelho, tá? Porque se ele for usar uma lente, é muito pesado, tá? Ele usa o telescópio Hubble, na verdade, não tenho certeza, tá? Agora fiquei em dúvida. Mas os telescópios da Terra, aqueles que a gente constrói, a gente não, né? Os cientistas constroem em cima de montanhas, isolados da civilização, eles usam todos os espelhos, que eles são muito maiores do que o Hubble, tá? Porque construir uma lente gigante, existe um negócio chamado aberração de imagem, que a imagem fica toda estragada. Qualquer ondulação mínima já deixa a imagem toda distorcida, tá? Então essa é a primeira configuração. Na segunda configuração, eu tenho o mesmo espelho e vou colocar o objeto em cima do ponto antiprincipal, tá? Vou colocar o objeto aqui e vou colocar o espelho, então, o objeto no espelho, em cima do centro de curvatura. Por quê? Porque seriam os pontos equivalentes. E vou fazer a formação de imagem, tá? Nas duas primeiras formações eu vou fazer um pouco mais lento, depois eu vou acelerar um pouquinho aqui, senão vai ficar só desenho. Então, ó, paralelo, bate na lente, atravessa a lente e passa pelo foco. O segundo raio notável é o que passa pelo centro óptico. E aí a gente tem o encontro desses raios de luz exatamente no ponto antiprincipal. Oh, meu Deus. Aqui. Essa imagem, se você medir ela certinho, tá? Essa imagem, ela tem o mesmo tamanho do objeto, então ela é igual em tamanho. Ela continua sendo invertida e ela continua sendo real. Lembrando que toda imagem invertida ela é obrigatoriamente real. São as imagens que você consegue projetar. Então o projetor que tem lá na sala de aula é uma lente convergente. Pelo menos a última lente do projetor tem que ser uma lente convergente. Para o espelho, eu vou abaixar aqui, faço o raio de luz batendo no espelho e passando pelo foco. Agora, igual eu falei, eu expliquei para vocês lá que era o do vértice próximo, né? Mas como eu estou fazendo um tablet que está ruim, eu vou usar de novo o do foco, em que o raio de luz passa pelo foco e aí ele faz o caminho inverso, né? Que é sair de maneira paralela. E aí, desconsiderando possíveis erros aqui, né, que eu fiz, porque a imagem é formada exatamente no centro de curvatura. Então, no ponto antiprincipal, lá na lente, e no centro de curvatura, a imagem é formada na mesma região. No caso da lente, do outro lado, né, no outro ponto antiprincipal, no caso do espelho, no mesmo centro de curvatura. Então, a imagem continua sendo igual, invertida e
real, certo? Então você tem a mesma característica. Isso quer dizer, isso não é uma prova cabal, mas isso nos induz, e é depois confirmado, né, que vocês conseguem usar as mesmas equações de Gauss, aquela 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', e é de aumento, tanto para lente quanto para espelho, porque o comportamento é o mesmo. Tá? Pessoal, qualquer coisa vocês dão um berro aí no chat ou no microfone. Tá? O berro sentido figurado, por favor. Cafezinho. Agora, colocarei nosso amigo objeto entre o foco e o ponto antiprincipal. Professor, por que você faz uma setinha? Para a gente saber qual que é a parte de cima, né? Do objeto, qual que é a parte de cima da imagem. Vamos lá. Vou fazer aqui agora um pouco mais acelerado. Primeiro, passa pela lente e, como a lente é convergente, eu vou considerar que ela vem e converge para o foco, tá bom? O segundo raio notável, ele passa pelo centro óptico. Deixa eu só ajeitar o bichão aqui, um pouquinho mais para baixo. Ó, aqui no meu desenho não vai caber tudo certinho. Aí fica quieto aqui. Tá, então eu vou dar uma... Pera aí que eu tô sofrendo um pouco aqui, gente. Aí. Tá. Esses raios aqui, se eu continuasse eles por um pouquinho mais de tempo, eles iam se encontrar, tá? Numa região mais ou menos aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Já não conseguem ver. Deixa eu puxar pro lado do desenho. Aqui. Vai ficar tudo torto se eu puxar pro lado, né? Agora que eu me toquei. Não, até que não. Então, ó. Mais ou menos aqui. Oh, meu Deus. Eles se encontram. E aí a gente tem uma imagem que é maior que o objeto. Ela continua sendo invertida. E ela continua sendo real, porque toda imagem real é invertida. É esta situação aqui que é a lupa, que você está usando a lupa. Tá? Na verdade, não é essa situação, porque a imagem não fica de ponta cabeça. Mas é esse tipo de lente. Tá? A lupa é um pouquinho mais para frente aqui, quando o objeto está entre o foco e o centro óptico. Já para o espelho, a gente vai fazer a mesma coisa aqui embaixo. Bom que já serve de revisão para espelhos. Pensando em recuperação, tá? Pensando em PAS e PSS, que é o conteúdo do segundo ano, que cobrou mais, cai muito espelho e lente, não é à toa, tá? Porque o conteúdo que vocês veem pela primeira vez no segundo ano, no ensino médio, e é um conteúdo bem parecido. Então, passo aqui, e agora faço passar pelo foco. Cadê? Aqui. Pera, tá torto. Isso. Bate no espelho e sai paralelo. Se eu tivesse medido, não tinha dado certo. E a imagem formou maior, invertida e real, do mesmo jeito que formou na lente, tá bom? Os desenhos, esse não, porque eu não coloquei, eu não cheguei a terminar na lente lá os raios se encontrarem. Mas as imagens estão ficando de tamanhos parecidos porque eu coloquei objetos de tamanhos parecidos e o foco, apesar de não ser igual a distância do foco da lente do espelho, são focos parecidos, tá? Então a gente espera mesmo que a imagem fique bem parecida. Agora, tem mais duas posições, né? Tem que lembrar que a lente convergente e o espelho côncavo tem um monte de imagem, a outra só tem um tipo. Vamos para a posição em cima do foco. Aqui nós temos o nosso objeto. E aí faço o prolongamento. Feixe de luz paralelo. Passa na lente. E passa pelo... Vou vir aqui. E passa pelo foco. Tá? Faço agora pelo centro óptico. E ó, você já percebe que os raios saíram paralelos, bonitinhos. Então eles não vão se encontrar lá na frente. Para ter certeza que não forma imagem, a gente teria que fazer isso aqui, ó, na prática. Fazer um pontilhadinho para cá. Volta aqui, pera aí que eu fiz caca aqui embaixo, que eu tô riscando já para riscar. E fazer um pontilhadinho para cá.
você vê que os raios não se encontram. Então, quando os raios não se encontram, a gente tem uma imagem chamada de imprópria. Ou, do jeito mais simples, não tem imagem. Tá? Vira um borrão. Você não tem definição aqui nessa posição. Tá? Já no caso do espelho, deixa eu puxar aqui para baixo. Paralelo. Bate no espelho. Passa pelo foco. Aqui, mais ou menos. Nesse caso, eu não vou conseguir usar o vértice, tá? Aqui eu não consigo usar o vértice porque o objeto está em cima do... O vértice não, desculpa, o foco de novo, porque o objeto já está em cima do foco. Então eu vou ter que fazer uma aproximação aqui com o vértice. Menos 14 graus. Agora que eu vi que tem uma graduação aqui. E coloco aqui 14 graus. Pronto. Olha a beleza da matemática. A gente risca aqui. E os raios também saíram paralelos. Se eu prolongar para cá, esses raios também não vão se encontrar. E por fim, então, temos uma imagem que é imprópria no espelho côncavo também. Então, tudo que acontece na lente convergente, não necessariamente de borda fina. Lembra que eu estou fazendo aqui uma lente de borda fina, porque eu estou considerando aquele padrão, que a lente é mais densa do que o meio. Mas nem sempre lentes de borda fina são convergentes. Já vimos isso em aulas anteriores. Tudo que acontece com a lente convergente acontece com o espelho côncavo. E por fim, a imagem que é a diferentona do espelho côncavo, porque até tirando a imprópria, todas eram reais invertidas. Vou colocar um objeto aqui entre o foco e o centro óptico e entre o foco e o vértice. No caso da lente, vou fazer os mesmos passos. Paralelo. Passa pelo foco. Opa, nós. Opa, nós. Pera aí que vai, uma hora vai. Aqui. Eita, pera aí. Pera, vamos na fé. Ah, tá bom, vai assim mesmo. Vai ficar meio torto, mas... E agora eu passo pelo centro óptico. Então vou dar uma dobradinha. Agora os raios não se encontraram. Só que agora, se eu fizer o prolongamento desses raios de luz, tá? Ficou bem torto. Agora que eu fui ver aqui, mas tudo bem. Vamos na fé, fazer de conta que tá tudo reto. Vamos usar a imaginação. Esses raios se encontraram aqui, ó. Então, quando o objeto está muito próximo da lente, a imagem é maior, ela é direita ou direta, ou seja, ela não está de ponta cabeça. E ela é virtual. Professor, por que ela é virtual? Porque eu usei esse prolongamento aqui, jovem. Olha esses prolongamentos. Deixa eu mudar de cor para não confundir com a imagem. Esses prolongamentos aqui. Cadê outra cor? Estes prolongamentos aqui, ó. Então a imagem é virtual quando a gente usa ele para achar esses prolongamentos para achar a imagem. Lembrando que toda imagem direita, ela é virtual. Tanto é que o espelho plano, que é o espelho que todo mundo tem em casa, a imagem é virtual e você não está de ponto cabeça no espelho plano. A não ser que você esteja de ponto cabeça na frente do espelho. Mas aí a sua imagem não está de ponto cabeça, deu para entender o que eu estou falando, né? Bom, por fim, temos aqui o nosso amigo no espelho côncavo. Bate aqui, passa pelo foco, tá? Depois, eu vou fazer no vértice, porque eu estou muito perto do espelho, não dá para usar o foco que passou ali atrás. Bate aqui no vértice, reflete com o mesmo ângulo. Que ângulo está aqui? Parece aí, filho de Deus. Ah, sei lá, vai qualquer ângulo aqui agora, vai. Aqui mais ou menos, espera que eu estou apanhando. Faz de conta que deu o mesmo ângulo, tá? Vamos usar a imaginação. Aqui. Não encontrou, tá? Os raios não se encontraram. Faço o prolongamento dos dois raios aqui, que refletidos. E olha só que coisa mágica. Ele se encontrou aqui, eles se encontraram, né? Aqui. E aí essa imagem também é maior, também é direita e também é virtual. Tá bom? Então, neste caso, sim, seria a lupa. Você coloca a lupa perto do objeto que você está querendo ler, da letra que você está querendo ler, e ela amplia sem deixar de ponta cabeça. Tá? Então, essa é uma propriedade das lentes convergentes. O espelho também tem isso, tá bom? Se você colocar um objeto muito próximo de um espelho côncavo,
Ele amplia a imagem. Um exemplo é aquele espelhinho de dentista, que ele coloca próximo do seu dente, tá? E amplia a imagem do dente, aquele que é um redondinho. Lembrando que os espelhos e as lentes, gente, elas não podem ser muito ovaladas, muito curvo. O espelho curvo tem que ser muito plano, muito próximo de espelho plano, porque quanto mais curvo o espelho é, mais deformada a imagem fica. Então aqueles espelhos, não sei se tem aí em Ivaiporã ou na região onde vocês moram aí, aqueles espelhos em esquina, que é um espelho redondo, que tem umas setinhas assim do lado, para a pessoa que tá, deixa eu colocar a mão tá fora, tem umas setinhas assim apontando pro espelho, que é quando você está vindo de uma rua baixa e você tem que enxergar o tráfego ali em cima. Retrovisor não, aquela espelho que tem dentro do ônibus, tá? Ônibus de metropolitana, aquele que fica dentro da cidade. Ou eu ia falar quermesse, mas não é quermesse, meu Deus, é mercearia, que tem uma ou duas pessoas só trabalhando, o cara do caixa ou a mulher do caixa fica vendo o espelho lá no fundo que mostra os corredores que ela não está enxergando. Então aquele espelho deforma muito a imagem, só que como ele é muito curvo, cabe muita imagem dentro dele. Então você amplia essa imagem, que não é esse caso aqui, tá? Você amplia o campo visual, que é o caso do espelho convexo. Desse espelho aqui, gente, eu sei que essas aulas de desenho são maçantes, tá? Porque eu fico desenhando, vocês ficam só vendo. Lembrando que vocês têm na apostila, depois que vocês treinarem, treinem, tá? Todos os casos, com a reguinha bonitinho. Mas desses pontos aqui, alguém quer perguntar alguma das formações que eu fiz? Alguma das classificações que eu fiz? Ou posso ir para o outro? Lembrando que o outro só tem uma imagem e acabou. Tá? O outro é o espelho e a lente legal. Perguntinha? Por mim pode ir pro outro. Beleza. Então, se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai berrando aí que eu vou seguir. E agora deixa eu só achar onde que tá o outro. Aqui. Olha só que coisa mágica. Mudamos o fundo para divergente e convexo. Vou colocar o nosso amigo objeto. A lente convergente e o espelho convexo tem uma imagem, tá? Então eu vou colocar o objeto em qualquer lugar. Vou colocar o objeto aqui. Tá? Objeto. E aqui no convexo eu tenho que colocar do outro lado o objeto, né? Porque a parte que reflete do espelho convexo é a parte externa. O que é ruim fazer com essa câmera pequenininha? É essa parte externa aqui, tá? Então a reflexão está acontecendo desse lado direito do espelho. Vamos formar as imagens. As imagens do sucesso. Puxa para cá, já risquei onde não era para riscar. Vamos lá. Agora, lente divergente. O raio de luz vem. Pronto. Era para ir para o foco, mas ela não é convergente. Então ela vai fugir do foco. Então como que eu faço ela fugir do foco? O foco que ela vai fugir é esse anterior à luz. Aqui, ó. Então faço um pontilhadinho para ver se está bonitinho e faço o raio de luz fugir do foco. Olha que coisa linda. Tá bom? Fica pequenininho, né? Se vocês não estiverem enxergando esse vermelho, vocês me avisem, tá? E quando eu risco na diagonal, não sei porque que ele fica fino. Agora, centro óptico. Centro óptico não muda. É só passar direto. Aqui. Então eu tenho uma imagem formada. Olha aqui, ó. Essa imagem é nesse encontro do pontilhadinho com o raio real. Tá? Aqui eu tenho essa imagem. Essa imagem é menor. Essa imagem é invertida, né? Porque eu usei o pontilhadinho. Invertida não, gente. Eita, nós. Virtual, desculpa. Menor. Virtual, porque eu usei o pontilhadinho. E direita ou direta, porque ela não está de ponta cabeça. Lembrando que toda imagem virtual é direita. Tá? Um jeito de vocês lembrarem, vocês viram que esse espelho aqui vai formar uma imagem sempre menor, né? Então, se a imagem é menor, pode ser qualquer espelho. Côncavo ou convexo, pode ser qualquer lente, divergente e convergente. Se a imagem é maior, só pode ser o outro espelho e outra lente, porque aqui vai ser sempre menor. Então, se a imagem é maior, você já mata qual dos espelhos e qual das lentes que tá no problema ali. No caso do nosso amigo aqui, espelho convexo, o raio de luz vem, tá amarelo, deixa eu mudar para vermelho. Vem, bate no espelho e foge do foco, do mesmo jeito que acontece com a lente. Pontilhadinho e... isco. Agora, o
sai do objeto, bate no vértice. Tá bom? Aqui. E reflete com o mesmo ângulo. Mais ou menos aqui, tá? Vamos fazer mais ou menos. Tá vendo que os raios não se encontraram. Só que se eu prolongar esse raio aqui que foi refletido, ó, eu tenho um encontro desses raios de luz. E aí a imagem é menor, virtual e direita, tá bom? Então, assim, as imagens formadas têm sempre a mesma característica. Não se apeguem a decorar isso, tá? Isso com o tempo. Quem já está estudando desde a época dos espelhos, que eu acho que a gente estava até em sala de aula, né? Ou foi logo no comecinho que começou a pandemia, já pegou o jeito, tá bom? Esse conteúdo é importante. Nessas duas últimas avaliações, vocês fizeram dióptros, índice de refração, lei de Snell. Agora aqui, gente, é basicamente lentes até o final da apostila. Vamos entrar em problemas de visão, tá? Miopia, hipermetropia, presbiopismo, astigmatismo, ceratocone, sei lá como chama aquela coisa. Vamos citar, claro, porque não é uma aula de medicina, não é uma aula de biologia, mas vamos citar quais são as coisas envolvidas, porque, querendo ou não, o corpo humano é uma máquina, tá? Uma máquina composta de carne, é isso que a gente é, tá? E essa máquina composta de carne tem que respeitar as leis da física, da química, da biologia. No fundo, respeitar as leis da física, né? Porque o resto tudo é baseado na física. Fundamentalmente, são baseadas na física. Então, algumas coisas ali que vocês vão estudar, principalmente no olho humano, que eu acho que é uma das aulas mais legais de lentes, tem a ver com como a gente usa essas lentes, quando que você pode usar, quando que você não pode. Beleza? Bom, antes de eu esquecer, para não fazer correndo no final da aula, eu vou começar a fazer a gravação aqui no Zoom. Eu estou gravando só no meu computador. Então, aguenta um segundo. Gravar. Por favor, jovens, coloquem o belo nome de vocês na chamadinha. Enquanto eu vou ajeitando aqui para as lentes. Deixa eu ver como que eu vou fazer aqui agora. Espera só um pouquinho. Eu tenho que achar um jeito de... Eu vou apagar isso aqui. Não, pera que eu tô no lugar errado. Aqui. Então apago. Ué, caramba. Por que não tá apagando? Porque eu estou usando errado. Oh, quem diria? Ô, filho de Deus. Ah, tá bom. Paga. Paga. E apaga. Ficou um pedaço desse aqui. Paga. Pega. Tá bom. Bom, deixa eu tirar esse aqui primeiro. Vou fazer esse aqui. Deixa eu puxar esse treco pra baixo. Não é aqui. Aqui. Vou puxar essa lente pra baixo. Tá, faltam 10 minutos, tá tranquilo. Concluído. E agora deixa eu lembrar qual que foi aqui. Onde está esse negócio aqui? Pronto. E pronto. Olha só que coisa mágica. Tá bom? Temos a lente convergente e a lente divergente. As duas aqui. Silão. Pessoal, vou esperar mais um minutinho, tá? Da chamada, depois eu vou parar de gravar aqui, porque senão sobrecarrega o coitado do meu computador. Vamos aqui agora. Vou colocar uma imagem aleatória. Oi. Eu tô com o computador do meu irmão, tá? Aí meu nome tá João Renato. Ah, tá, tranquilo. Sabe que dá... Mas eu mandei meu nome. Ah, beleza. Vou colocar dois objetos aqui, tá bom? Em qualquer lugar, vou colocar aqui mesmo, vai. Aqui um objeto. E aqui um objeto. Tá? Vou fazer a formação de imagem rapidinho, não vou nem explicar aqui, porque eu só quero... Ah, pronto. Pera aí, gente, deixa eu ajeitar tudo de novo aqui. Isso com o jeito de travar esse treco. Tá bom. Assim. Então vamos aqui. Vou fazer a formação de imagem do nosso amigo na lente convergente. Rapidinho. Vai. Aqui que a aula já está no final.
Acho que eu peguei a pior situação para fazer a formação de imagem, viu? Mas tudo bem. Podia ter feito... peguei a pior situação, mas tudo bem. Vamos na fé, vamos fazer aqui, riscou, faz de conta que se encontraram. Vamos usar a imaginação, hein? Então aqui temos o nossa imagem. Não sei se vocês estão enxergando a minha imagem, deixa eu puxar um pouco pro lado. Aqui. Dá uma diminuída. Aí. Temos nossa imagem. Agora, para a lente divergente, o raio de luz vem, puxa aqui, foge do foco, tá? E passa pelo centro óptico aqui. Pronto. Beleza. Temos a nossa imagem aqui. Bom, onde eu quero chegar com isso? A distância focal, não preciso nem falar, que é a distância do foco até a lente ou do foco até o espelho. Então aqui nós temos, deixa eu pegar uma cor diferente. Não tem muita cor aqui também, viu? Então vamos aqui, ó. Essa aqui é a distância focal. Aqui eu tenho a distância focal, tá bom? Esse é o F da minha equação de Gauss. A posição do objeto é P. Então, aonde o objeto está em relação à lente é P. Isso aqui é P. Espera aí, fazer embaixo para não ficar em cima do P. E aqui ficou meio encavalado, é P. Aonde minha imagem está, a gente vai usar a pelinha. Então, deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Não tem muita cor também. Deixa eu ver. Esse rosa aqui, essa cor que é isso? Aqui eu tenho pelinha. Pelinha. E aqui, pequenininho, eu tenho pelinha. Tá bom? Sempre em relação à lente. Tá? Quando é no espelho, em relação ao espelho. Deixa eu parar de gravar aqui rapidinho. Pausar a gravação. Dá uma aliviada no computador. A gente vai usar aqui as equações de Gauss. Professor, quais são as equações de Gauss? Ou a equação de Gauss, 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Quem lembra desse conteúdo assim com afinco, vai lembrar que o problema aqui não é nem a equação. O problema é o sinal. Então vamos ver se a gente consegue entender por que cada sinal é positivo aqui ou negativo, tá? O que acontece? Quando você tem uma posição que é determinada pela luz, onde a luz chegou, ela é positiva. Olha no caso de cima, tá? O objeto está numa posição em que a luz passou ali, ela saiu do objeto, né? Refletiu no objeto. Então, aqui eu tenho uma posição positiva. É uma posição real. Realmente a luz passou ali. No segundo caso, pelinha, na verdade na lente convergente, em pelinha, a luz também chegou na imagem. Então, se a luz chegou, positivo, porque ela realmente chegou ali. Então é uma imagem real. Sempre é assim no convergente? Não, a gente acabou de ver um monte de informação de imagens para o convergente. Esse caso específico é tudo real. Agora na divergente. O objeto P, tá? A posição P do objeto, ela está numa região em que a luz saiu do objeto. Então a posição do objeto é positiva, porque é real. Normalmente o objeto será sempre real, tá bom? Pelinha é a posição da imagem. Eu usei aqui, ó, um prolongamento para achar a imagem. Então, pelinha é negativo, é virtual. Então, para esta equação de Gauss, tá? Não para do aumento, porque a do aumento tem fatores diferentes. Para essa equação de Gauss, tudo que for real assumirá o sinal positivo. E tudo que for virtual assumirá o sinal negativo. Tá? Não vou entrar na equação do aumento hoje. Semana que vem eu vou mostrar a equação do aumento a partir do espelho que já vai estar desenhado e vamos fazer exercícios de aumento de 1 sobre F igual da equação de Gauss. Tá? Se eu não me engano, depois alguém pode até me falar. Eu acho que eu passei os passos para vocês na sala de aula. Faça esse primeiro passo, objeto, foco, blá, blá, blá. Segundo passo. Continua funcionando aqui, tá? Tem uma tabelinha de sinais que eu passei para vocês também, se não me falha a memória. Monte. Oi.
Você pode me lembrar o que que é o P mesmo? O P é a posição do objeto, tá? Ah, tá, obrigado. Aqui E é o do... pelinho é da imagem? Isso, da imagem. Imagem. E aqui eu tenho o foco, tá? Lembrando que o ponto antiprincipal aqui, ó, é 2 vezes o foco, tá? Sempre. Deixa eu fazer o F igual do foco lá pra não confundir a bagaça, tá bom? Eu acho que eu passei uma tabelinha pra vocês. Depois vocês podem dar uma olhada no caderno, senão vocês me avisem semana que vem que eu passo. Com o jogo de sinal, como que funciona, onde é positivo e negativo. Eu sei que vocês estão nesse esquema de casa, vocês provavelmente acabam ficando sobrecarregados. Porque não tem aquele ritmo da sala de aula que a gente tem normalmente. Quem quiser ir tentando fazer os exercícios, eu acho mais negócio. Pega os mais simples, olha, esse aqui tem cara de ser simples, e tenta. Porque semana que vem eu só vou resolver ele com vocês. E aí se alguém tiver alguma dúvida, eu vou separar todos da apostila. Se alguém tiver alguma dúvida em algum específico, eu já vou usando esses já para resolvo para a turma inteira, e já tiro a dúvida de quem estava com dúvida. Tá bom? Alguém quer fazer alguma perguntinha? Tá sossegado? Mais alguma coisa aqui da imagem? Deixa eu tomar meu café enquanto isso. Então, ó, se era isso, gente, nos vemos semana que vem, tá bom? Hoje foi só aula de explicação mesmo, a aula que semana que vem é basicamente aula de exercícios, porque ia ficar muito quebrado. Eu não gostei de dividir igual eu dividi a parte de raios notáveis na metade, então vamos fazer desse jeito aqui que acho que fica mais negócio, beleza? Falta menos de 1 minuto aí para cair a conexão, então nos vemos semana que vem, nesse mesmo horário, se tudo der certo, se a internet permitir, e o corona também, né?